Olá, tudo bem? Iniciaremos mais uma videoaula de matemática. Neste vídeo abordaremos o assunto frações equivalentes, expressões numéricas e medidas de capacidade. Traremos na primeira questão uma soma de frações. O professor de matemática pediu a 2 de seus alunos que efetuassem a adição 2/5 mais 3/10. Como o professor aceita o desenvolvimento incompleto da resposta, podemos afirmar que a Laura afirmou que era 7/10, o Luiz afirmou que era 14/20. Veremos as alternativas. A alternativa A, apenas Laura acertou. A alternativa B, apenas Luiz acertou. Os dois acertaram, os dois erraram. Vamos agora para a solução do problema. Como somos sabedores, adição e subtração de frações obrigatoriamente tem que se tirar o MMC. Nós temos uma adição aqui, portanto, retiraremos o MMC dos denominadores, 10 e 5. Vou ensinar um bizuzinho. Quando você tem denominadores que são múltiplos, o MMC é o maior deles, e, portanto, o MMC é 10. Então, repeti a primeira operação, lá de cima aqui embaixo, coloquei o denominador 10 e agora vou dividir esse denominador pelos denominadores das frações primeiras. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 2, 4. Mas 10 dividido por 10, 1. 1 vezes 3, 3. Agora vamos somar 4 mais 3, 7. Repetimos o 10. Agora multiplicaremos esta fração por 2. Notem que você multiplicando o 7 por 2, você vai obter 14. E multiplicando o 10 por 2, você vai obter 20. Isso implica que essas frações são equivalentes, portanto, são iguais. E aí você vai continuar com o seu raciocínio e vai marcar a alternativa correta. Passaremos agora para a próxima questão. Na próxima questão, trataremos das medidas de capacidade com frações. Vejamos as alternativas. Para quantos dias dá 6 litros de leite se consumirmos 2/3 de 1 litro por dia? Observem que a alternativa A é 8 dias, a alternativa B, 9 dias, a alternativa C, 10 dias e a alternativa D, 11 dias. Nós estamos em litros e temos frações. Vamos transformar esses 6 litros aqui em ml, ou seja, mililitros. Vejamos o raciocínio aí. Um litro equivale a 1000 ml, ou seja, se nós temos 6 litros, multiplicamos o valor de 6 litros pelo valor de 1 litro, obtemos 6.000 ml como resposta. Agora, você vai pegar esse 1000 ml, vou deixar escrito aqui, que é para você já pegar o próximo raciocínio. Esse 1000 ml você vai dividir pelo denominador da fração dada, que é 3. Depois que você achar esse resultado, você vai multiplicar por 2. E aí você vai descobrir um determinado valor. Quando você descobrir esse determinado valor, você vai dividir 6.000 ml por esse valor e com certeza você achará uma dessas respostas aqui. Notem que às vezes você tem uma aproximação e pode ser que aconteça isso nessa questão. Vamos agora para a próxima questão. A questão de número 3 trata-se de uma expressão que envolve multiplicação, subtração, divisão e potenciação.
Primeiramente, nós devemos observar, a gente deve observar que se existem números decimais, se podemos ou temos uma possibilidade de transformar esses números decimais em frações decimais. Vamos ver aqui o raciocínio que foi utilizado. Observem que esse número 0,2 em cima pode ser transformado em uma fração decimal. Observem essa transformação. Eu tenho aqui 0,2. Conto quantas casas temos após a vírgula. Uma. Repito o 2. Se só é uma casa, eu coloco o denominador 10. Se forem duas ou três casas, você aumenta a quantidade de zero. Como é só uma casa, você transformou esse número decimal numa fração decimal. E aí você substitui nos devidos lugares. Trouxe esse problema aqui para baixo. Agora, o que faremos? Resolvemos primeiro a potenciação, porque é uma operação obrigatória. Depois é que eu resolvo a multiplicação. 2 ao quadrado, esse 2 de cima, afirma que o 2 de baixo tem que se multiplicar duas vezes. 2 vezes 2, 4. Então, resolvemos aqui, já passou a 4. 10, esse 2 de cima afirma que o denominador 10 se multiplica duas vezes. 10 vezes 10, 100. E o 4 permanece aqui. Aqui eu tenho uma fração e um número inteiro. Esse número inteiro eu posso transformar ele em uma fração, só colocando o 1zinho embaixo dele. Como 10 é múltiplo de 1, o MMC é 10. Agora, eu vou dividir esse 10 por esse 1. 10 dividido por 1 é 10. 10 vezes 1, obtive 10 aqui, ó. Observem. Menos 10 dividido por 10 é 1. E 1 vezes 2 é 2. Coloco o sinalzinho negativo lá e o 2 como resultado. Observe, meus queridos amigos, que aqui eu tenho uma operação de multiplicação e aqui uma de subtração. Em cima você vai multiplicar, lembrando que aqui embaixo você pode colocar 1, certo? Então vai ficar 4 vezes 4, 16, 1 vezes 100, 100, bota a barrinha de fração. 10 menos 2, 8 sobre 10. E aí você vai cair numa divisão de frações. Quando você tem uma divisão de frações, como é que você vai operar com elas? Você vai repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. E utiliza, se possível, os cancelamentos ou as simplificações necessárias. Portanto, eu espero ter contribuído nessa aula, dando a introdução das questões do raciocínio, e você, com certeza, vai resolver o resto. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima aula.